Walter Luiz. Chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal Futebol Alagoano para sempre. Ser campeão alagoano é sempre difícil. Ser campeão invicto, vencendo ou empatando todos os jogos, mais difícil ainda. Agora imagine um clube ser campeão vencendo todos os jogos, tendo 100% de aproveitamento. Isto já aconteceu por 6 vezes na história dos campeonatos alagoanos. Mas que clube foi campeão alagoano da primeira divisão mais vezes com 100% de aproveitamento? É o que você vai saber daqui a 50 segundos. Canal Futebol Alagoano para sempre. A sua conexão com o passado. Em 30 segundos você vai ver mais um vídeo aqui no nosso canal, sempre com relíquias em forma de vídeos, áudios e informações envolvendo o futebol alagoano. Nós aqui temos o apoio fundamental do SAPEFEAL, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas, que apoia o resgate da memória e da história do futebol alagoano. SAPEFEAL, presidente Jorge Bossato. O primeiro campeonato alagoano ocorreu em 1920. Organizado pela Liga Alagoana dos Desportos, a LAD. A partir de 1927, ele foi organizado pela Coligação Esportiva de Alagoas, atual Federação Alagoana de Futebol. E em toda a história dos campeonatos alagoanos da primeira divisão, por 6 vezes tivemos um campeão invicto e com 100% de aproveitamento, ou seja, vencendo todos os jogos da campanha. Vamos saber agora qual clube mais vezes conseguiu este feito. O primeiro campeão com 100% de aproveitamento foi o CSA em 1929. Lembrando que o CRB não disputou o Campeonato Alagoano de 1929. 12 jogos, 12 vitórias. CSA venceu ao Barroso 1-0, aplicou 7-0 no São Cristóvão, 3-0 no Vasco, 3-1 no Municipal, 3-1 no Veracruz e, novamente, 3-0 no Barroso. Foram 6 vitórias em campo e 6 por WO, com a desistência dos clubes em disputar o segundo turno, onde o CSA enfrentou apenas o Barroso. Então, 12 vitórias em 1929, 6 em campo e 6 por WO. Lembrando que o CRB não disputou o Campeonato Alagoano de 1929. Se tornava o CSA o primeiro campeão alagoano com 100% de aproveitamento. No ano seguinte, 1930, foi a vez do CRB. 8 jogos, 8 vitórias. CRB aplicou 6-1 no São Cristóvão, 2-0 no Barroso, 2-1 no Uruguai, 2-0 no CSA, 2-1 no Vasco, 6-1 no São Cristóvão e outra vez diante do Vasco, vitória por 1-0. Foram 7 vitórias em campo e uma por WO diante do Municipal. Então, tínhamos aí CSA e CRB, cada um com uma conquista, tendo 100% de aproveitamento. Em 1933, o CSA voltou a ser campeão com 100% de aproveitamento. 5 jogos, 5 vitórias. As vitórias foram 5-1 contra o Nordeste, 8-0 contra o Barroso, 2-1 diante do Uruguai. As outras 2 vitórias foram por WO diante do Vasco e diante do Caxias. Em 1935, o CSA, pela terceira vez, se tornou campeão
com 100% de aproveitamento. 5 jogos, 5 vitórias, o CRB não disputou o estadual em 1935. As vitórias foram 6-0 contra o Nordeste, 7-0 diante do Vasco, 6-0 diante do Uruguai, 5-0 contra o América e 1-0 diante do Barroso. Os 5 jogos aconteceram, CSA ganhou em campo todos eles. Em 1941, novamente o CSA, pela 4ª vez, conquistava o Alagoano da primeira divisão, vencendo todos os jogos. Foram 9 jogos, 9 vitórias, nenhuma por WO. Todos os jogos aconteceram. O CSA ganhou de 4-1 do Vasco, 2-1 diante do Nordeste, 3-0 contra o Barroso, 3-1 contra o Santa Cruz, 6-4 diante do CRB, 8-1 contra o Nordeste, 4-0 contra o Barroso, 3-2 diante do Santa Cruz e também 3-2 diante do CRB. E o último campeão, invicto e com 100% de aproveitamento, foi registrado em 1946 e foi o Barroso. 7 jogos, 7 vitórias. 2-1 contra o CRB, 3-1 contra o América, 1-0 diante do Alexandria, além de 3-2 contra o Comércio. As outras 3 vitórias foram por WO contra CSA, Santa Cruz e Sport. Então, tivemos em toda a história do campeonato alagoano, por 6 vezes um campeão invicto e tendo 100% de aproveitamento. CSA, 4 vezes. Em 1929, 1933, 1935 e 1941. CRB uma vez em 1930 e o Barroso também uma vez campeão com 100% de aproveitamento em 1946. Esse foi mais um vídeo do nosso canal Futebol Alagoano para Sempre. Inscreva-se e conheça mais sobre a história do futebol alagoano. Aqui só tem raridades em vídeos, áudios e históricas informações. Imagens de jogos do passado, raros áudios do Rádio Esportivo de Alagoas, estatísticas e números inéditos sobre a história do futebol alagoano, seus clubes, competições e seus personagens. Ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte. Inscreva-se, deixe sempre o seu like, comente, divulgue nossos vídeos com amigos e colocando em grupos de torcedores para que todos possam ver também essas relíquias em vídeos, áudios e informações sobre o futebol alagoano. Canal Futebol Alagoano para Sempre. A sua conexão com o passado do futebol de Alagoas.